Presidente Fernando Henrique Cardoso, qual será a grande marca do seu governo? Olha, Boris, eu quero que seja um governo de equipe, que dialogue sempre, que diga o que vai fazer e de honestidade. Se eu conseguir isso, eu termino os 4 anos muito contente. Uma das primeiras tarefas do seu governo vai ser propor as reformas que vão consolidar o real. O senhor mesmo, quando ministro da Fazenda, dizia que essas reformas eram necessárias e urgentes. O senhor vai propor essas reformas quando e quais são essas principais reformas? Olha, eu quero propor as reformas para o próximo Congresso, 15 de fevereiro. Não adianta propor agora. Agora vai apenas tumultuar e não são as pessoas que vão tomar a decisão que estarão julgando as reformas. Eu quero um novo Congresso. As principais reformas. Uma é na ordem econômica. Nós precisamos realmente atualizar a nossa Constituição. Ela está eivada de coisas muito antigas, uma visão de um país que não se abria para o mundo, um país autárquico, com monopólios. Isso tem que mudar. A outra é a reforma tributária, porque é preciso também saber de que maneira vamos financiar o Estado. O país cansou de muito imposto, imposto exagerado, imposto mal colocado, prejudicando a produção. A outra é o próprio tamanho do Estado, está ligado com a reforma tributária. Mas isso eu preciso de maior flexibilidade na administração. Não se trata de acabar com as garantias do funcionário que tem carreira, mas se trata, isso sim, de fazer com que haja carreira e que os que não têm carreira têm que ter uma regra mais flexível, de poder mudar de função, de poder ser demitido, enfim, modernizar o aparelho do Estado. E a outra é a Previdência. A Previdência não é uma questão de curto prazo. O ano que vem nós estamos aí com o controle da situação, mas daqui a 3, 4 anos haverá mais dinheiro para aposentados do que para gente na ativa. Então isso não pode. E tem que garantir, naturalmente, os direitos adquiridos e as expectativas de direito. Se nós mudarmos já, nós conseguiremos fazer isso. Se nós demorarmos mais 4, 5 anos, aí não vai haver reforma, vai haver quebra da Previdência. E nós temos que evitar isso. Eu diria que esses são os pontos mais sensíveis. Quer dizer, os aposentados não têm o que temer. Não tem o que temer. Nem quem está à beira de uma aposentadoria. Nem quem está à beira. Isso é mera onda, não é necessário. Nós temos condições de fazer uma reforma garantindo os direitos, se fizermos já a reforma. Como eu digo e repito, senão daqui a pouco explodiu o sistema e não tem como garantir mais nada. Mas dá para fazer, e os aposentados podem ficar tranquilos e são merecedores do nosso respeito. Quando se fala em reforma tributária, logo as pessoas pensam que vai haver aumento de imposto. É essa a ideia, aumentar o imposto? Não. A ideia é de dividir melhor certas responsabilidades entre estados, municípios e a União. Isso é possível, dá para fazer não só na mudança constitucional, mas nas leis também, na própria prática da execução orçamentária. Mas, sobretudo, o que é preciso é evitar que o imposto recaia sempre sobre os mesmos, sobre os que menos ganham, que é o que acontece hoje, os impostos indiretos, que ficam onerando o povo. E quando você vê que, por exemplo, o imposto de renda da pessoa jurídica, ou seja, das empresas, ele não sobe, não aumenta, tem muita empresa que dá prejuízo anos a fio, e a gente sabe que o faturamento delas é alto, precisa tomar algumas medidas aí, nesses casos. É muito mais combater a sonegação e corrigir distorções da carga de imposto do que aumentar imposto. Isso já existe um projeto pronto, já existe uma ideia mais palpável, pronta para ser remetido ao Congresso? Existe. Na verdade, há muitos projetos, mas já existe uma análise dessa situação que eu pedi que fosse feita na fase da transição de governo pelo deputado Nelson Jubim, pelo ministro José Serra e pelo ministro Krause, que foram as pessoas que lidaram diretamente com essa questão. Já existe uma opinião formada do governo, nós agora vamos começar simplesmente a repassar. Eu logo no primeiro fim de semana, depois da posse, eu vou reunir todo o Ministério em reunião de trabalho, nada de reunião espetacular, mas vamos ficar aí, se possível, na Granja do Torto, para ficar com certo isolamento, de mangas arregaçadas, discutindo entre os ministros, porque eu não quero briga de ministro. E eu não quero também que lá no Congresso, depois, cada um vai fazer pressão para ter uma reforma de um jeito, outra de outro. Eu quero unidade, homogeneidade. Então, nessa parte tributária, esse será o primeiro passo. O segundo, tem que conversar com os governadores, porque eles são peça fundamental da reforma tributária e nós temos que ter um entendimento muito claro com os governadores. Tem estados que têm problemas com seus bancos estaduais, finanças estaduais não vão bem, né, presidente? É verdade. É verdade, e isso também já tem sido objeto de conversa, de negociação. A negociação é uma má palavra. Nós temos que nos entender para uma convergência. O que fazer? Ninguém quer, evidentemente, o governo federal não pode ter uma atitude para prejudicar os estados. É o contrário. Assim como nós fizemos um esforço desde que eu fui ministro da Fazenda para repor as finanças da União, nós vamos ter que fazer o mesmo esforço com os estados. Mas não é possível deixar que alguns bancos virem bancos emissores, quer dizer, comecem a emprestar mais dinheiro a governos estaduais que não têm condições de pagar.
Não é possível que alguns bancos de Estado tenham milhares de funcionários inúteis. Eu tenho certeza que os governadores concordam. Vou começar o governador Covas, que já disse na campanha que ele acaba com esse Banestère, com essas mordomias do Banestère e contratações políticas. Isso tem que acabar no Brasil. E vamos ser claros, alguns bancos têm que ter um enxugamento drástico. E o Banco Central está aí para isso e vai ser feito. Presidente, e as privatizações, elas não tiveram o ritmo que se imaginava de início que elas teriam? O senhor pretende acelerar as privatizações? Pretendo, isso aí é uma área afeta ao Ministério do Planejamento e, portanto, ao BNDES também, que é o doutor Baixa e o ministro José Serra. Vamos atuar muito duramente nessa matéria. Privatizar não quer dizer vender na bacia das almas por qualquer preço. Para você poder privatizar bem, você tem que ter uma autoridade pública. Pega o setor elétrico, por exemplo, que é um setor importante, ou o setor de telecomunicações, que a Constituição não permite ainda a privatização. Mas antes de você poder privatizar, você tem que organizar o setor para que o povo ganhe com a privatização. Você não pode vender o filé mignon e deixar o osso com o governo. Não, tem que haver uma coisa equilibrada. Em segundo lugar, você tem que ter normas que são sempre em termos do interesse público. Você tem que fazer, por exemplo, o CITREL, que é as linhas de transmissão têm que ser unificadas no Brasil, isso tem que ficar na mão do Estado, para que qualquer um que gere energia jogue no mesmo sistema de transmissão, né? Enfim, está uma opção de trabalhos que já estão sendo feitos, que vão ser acelerados, mas nós vamos privatizar. E o que estiver na lista de privatização, como está a Light, a Excelsa, o Banco Meridional, já está. Não há nenhum argumento para não privatizar e nós vamos privatizar. Presidente, se fala muito do Ministério Possível. Esse é o Ministério Possível ou é o Ministério ideal que o senhor imaginou? Olha, é o Ministério que eu imaginei. Porque eu sempre disse durante a campanha que, primeiro, eu escolheria os ministros, o que fiz. Em segundo lugar, que eu estaria atento às condições sociais e políticas. Eu tenho que ter um governo que seja um reflexo da sociedade e das eleições, dos partidos políticos. Mas eu escolhi os ministros e, mais ainda, homogêneos. Você pode pegar toda a área econômica, por exemplo, amplamente homogênea, né? E feita com uma ideia muito clara de que nós temos que manter o real com o seu valor, manter a estabilidade da moeda, né? Por outro lado, em certos ministérios, como o Ministério de Transportes, eu fiz questão de ter uma pessoa que era uma pessoa absolutamente ilibada, porque aí houve muitas denúncias no passado e eu não quero que isso se repita, né? E na discussão com os ministros, eu disse sempre a mesma coisa: ninguém é dono de nada, nem eu. O dono é o povo. Mas eu tenho que zelar em nome do povo que me elegeu para que haja harmonia no Ministério. Eu consegui trazer para esse Ministério pessoas que nunca tinham aceito participar de governo, né? O exemplo é o Pelé. É verdade. E é um exemplo importante. E o Pelé, quando conversou comigo, eu fiquei entusiasmado, porque, como eu disse numa entrevista que dei, ele é o símbolo do Brasil que deu certo e que veio de baixo, que não se esqueceu dos lá de baixo. O Pelé só estava preocupado em sendo ministro extraordinário para o esporte, em dar condições ao rapaz pobre, à moça pobre da periferia, das camadas que não têm os estímulos do esporte dos grandes clubes, nem clubes sociais, nem clubes profissionais, e que tem que difundir a prática do esporte, como ele próprio, Pelé, sabe o que passou para chegar onde chegou, né? E o Pelé, que nunca aceitou participar de nada, aceitou. Quer dizer, é uma coisa importante. Quando eu nomeei ministro da Cultura, o Francisco Verfort, que não era do meu partido, eu acho, bom, é um sinal positivo, de que é uma convergência. E eu não estou querendo, através da nomeação do Verfort, cooptar o PT, que eu sei que não é isso, nem ele faria isso, né? E é uma pessoa também que nunca participou de governo. Além disso, eu tenho gente muito experiente. Eu próprio já tenho experiência de governo. Não adianta você ter muitas ideias e não saber como fazer. Eu queria gente madura e tenho. O senhor falou do Ministério dos Transportes, de uma área de corrupção, e acaba de ser completado um relatório. O senhor deve ter recebido uma cópia sobre corrupção no governo. Todos nós sabemos que a corrupção no Brasil, enfim, nós não conseguimos frear a corrupção. Como é que o senhor imagina reagir contra o que eu chamaria de uma quase cultura da corrupção no Brasil? Como é que se pode deter isso, presidente? Eu acho que o primeiro passo o presidente Itamar deu. Ele próprio, com o exemplo que deu, de sobriedade e de não ser conivente com prática de corrupção. Isso tem que continuar assim. Mas mais do que isso, nós temos que chamar as empresas e dizer, olha aqui, empresa que de longe houver suspeito que está dando propina, não vai ter contrato. Quer dizer, porque não é só o funcionário corrupto, é a empresa corruptora também. Quer dizer, nós temos que desarticular os dois lados, né?
E a empresa só tem a ganhar se souber, como sabe, que o presidente não aceita essas práticas, né? Então, os preços que são inflados, e nós hoje temos análise sobre isso, esse mesmo relatório mostra isso, né? Esses preços, hoje nós temos critérios para avaliar. As empresas não podem colocar lá em cima as licitações, ganhar um dinheirão, porque estão imaginando que vão ter que distribuir propina, ou porque o governo não vai pagar na hora certa. Então, é uma atividade contínua. Eu conversei com o general Caim, que foi o presidente dessa comissão, ele me disse o seguinte: não adianta uma comissão. Essa vem para ver o estrago já feito. É preciso o tempo todo a gente estar atento a essas práticas. E aí tem outra coisa, que é a imprensa, a mídia, que tem que estar fazendo o que está fazendo mesmo, mostrando, denunciando, e a denúncia tem que ser tomada a sério. Não pode ser leviana, a denúncia, se for desse de lado, mas o governo não pode tapar os ouvidos. Tem que estar ouvindo o que está acontecendo e tem que estar atuando. Eu acho que o Brasil cansou dessa questão de corrupção. Outra coisa, há muito funcionário correto no Brasil. Esses funcionários corretos hoje têm que ser valorizados. Não é jogar todo mundo no lixo, não. É o contrário. Tem muita gente séria. A maioria é séria, né? Então, eu acho que nós podemos dar sinais muito claros do sistema do Ministério de Comunicações, do Ministério de Minas e Energia, né, de que o caminho é outro e vai ser outro. Eu acho que, como nos Estados Unidos, em certa época, que a bandidagem tinha ocupado, sobretudo prefeituras locais, governos locais, e que chegou um momento que isso foi varrido da história americana, o Brasil chegou a essa hora. Temos que varrer da nossa história a corrupção. Um pouquinho a impunidade contribui para isso, eu não acho, presidente? Contribui enormemente, enormemente. Mesmo agora, embora eu não queira discutir as questões técnicas do Supremo Tribunal a respeito do presidente Collor, provavelmente, tecnicamente, eles até estavam lá com razão, mas politicamente é um sinal complicado. E porque, na verdade, todo mundo sabe que houve uma série de práticas que não podem ser aceitas, né? Eu acho que a impunidade contribui muito. Eu tenho conversado com os ministros do Supremo. Nós também temos que entender a justiça. A justiça precisa de condições melhores para atuar mais depressa, para ter realmente a informação mais adequada, né? É um processo. Eu digo sempre, ninguém salva o Brasil num decreto no primeiro dia, nem nos primeiros 100 dias. É uma continuidade. Eu tenho repetido a frase que o meu governo será um governo de continuidade e não de continuismo. Por quê? Porque o presidente Itamar Franco começou a mudar. Isso leva tempo, é um processo. Mas o rumo está apontado e nós vamos seguir nesse rumo. E eu acho que em questão de corrupção, não só tem que haver punição, como tem que haver antecipação por parte do governo. E já alertar, como eu disse aqui, as empresas, olha aqui, não precisa corromper. Vamos fazer coisa transparente, né? Não precisa. E muitas vezes há funcionários que sabem que vai haver uma decisão e vendem a decisão que vai existir. Dá a impressão que o governo está sendo corrupto, quando na verdade é uma coisa menor. Isso também tem que ser cortado na raiz. Presidente, fala-se muito na pobreza brasileira, fala-se em dividir a renda, em melhor divisão da renda, fala-se em democracia, em desenvolvimento. As pessoas das camadas menos favorecidas da população, evidentemente não usufruem da democracia e não usufruem do desenvolvimento. Fico falando, que diabo de desenvolvimento e democracia é essa? O que eu levo nisso? Qual a vantagem? Qual a distribuição? O que eu posso usufruir em termos de democracia? O que se vai fazer para essa gente que está socialmente apartada no Brasil? O que você disse é muito certo. Agora mesmo nos Estados Unidos, aquela reunião de presidentes que eu fui, que o presidente Clinton me convocou para ir lá, me convidou, eu disse isso: o milagre brasileiro é a democracia. Porque fazer democracia num país com tanta pobreza é muito difícil. Porque o que o cidadão ganha? O que ele ganha com o crescimento econômico? Essa é a nossa questão. Hoje, eu não estou tão preocupado com o rumo da economia. Está dado o rumo da economia. Nós vamos continuar crescendo com a nossa economia. Democracia hoje é um valor, todo mundo acredita, quer. Agora, e o povo? Como é que vai melhorar? Essa é a questão. Também não vai melhorar do dia para a noite, mas tem que dar sinais claros que começa já. O real deu um sinal. Deu um sinal porque o real protegeu o salário, não aumentou. Protegeu, permitiu que o salário continuasse comprando durante o mês todo. Eu acho que até o fim do meu governo nós temos que dar mais sinais. Aí começa a questão que você mencionou, da distribuição da renda. Não adianta distribuir o que tem dividido por todos, não é suficiente, tem que continuar crescendo. Não é primeiro cresce para depois distribui, tem que distribuir já. Como? Aí você entra nas questões concretas, questão da habitação, questão da hospital, de saúde. Porque o Estado, o governo, para poder melhorar a vida do povo, não é só aumentando o salário, até porque as empresas que vão ter que fazer isso. Eles aumentam a produtividade, tem que aumentar o salário também. Agora, o que o governo tem que fazer?
é dar acesso. O que o povo quer hoje? Escola, casa, hospital, transporte. É isso que pega na população. Isso que nós temos que cuidar. Transporte não é o governo federal, é verdade, mas o governo tem que ter algumas normas para isso. Casa, hoje nós temos condições de recomeçar a ter um programa de casa popular. A Caixa Econômica, na nossa administração, vai mudar de sentido. Não vai ser um banco para concorrer com outros bancos, vai ser o grande banco social. Tem que retomar na Caixa Econômica a casa popular. E não pode ter casa feita, o Palácio do Governo decide sobre isso, o Ministério do Bem-Estar Social decide. Aliás, eu acabei com o Ministério do Bem-Estar Social porque ele era do mal-estar social. Não era de bem-estar. Né? Bem-estar de poucos. De poucos, o bem-estar de alguns, tem que acabar com isso. E para ter um bem-estar da maioria, a Caixa Econômica tem que voltar a ser o que era na questão de habitação. Hospital é questão do acesso. O povo precisa ter acesso fácil à saúde. Tá bem, eu sei que é um problema de dinheiro para a saúde, é verdade, mas não é só de dinheiro, não. É do médico atender melhor, é da administração, da gestão do hospital não roubar. É de evitar que o Tesouro tenha que pagar uma porção de operações que não foram feitas. Quando eu convidei o doutor Jatene para ser ministro da Saúde, eu até brinquei no passado que queria 10 Jatenes, é porque ele sabe dessas coisas. Ele sendo médico, ele tem autoridade para não jogar só a culpa no Tesouro, não. Também tem a ver com a administração, também tem a ver com o modo como o médico, como o enfermeiro trata o povo. Temos que acabar com a fila. Não vai ser no primeiro dia, mas em 4 anos nós vamos fazer isso. Nós temos que fazer isso. E a escola, hoje a escola primária, tem vaga no Brasil para todos os alunos em idade de ir para a escola primária, escola básica. Mas quando você chega no Nordeste, que aí, se for uma família composta por mulher negra, do interior do Nordeste, não tem escola, porque não tem nem condição de mandar o filho, que a pobreza se concentra nessas regiões e nessas classes. E a qualidade de ensino, presidente? É fundamental e só vai melhorar com o ensino à distância, com a televisão. Porque a nossa professora já vem hoje de camada muito pobre e ela ganha muito pouco e ela não tem condição, não tem nem cultura. Então o Ministério da Cultura tem que cuidar da cultura do professor, não é da massa só não, do professor. E tem que usar a televisão para melhorar o nível de escola e depois tem que melhorar o salário também. Eu sei que o salário não é também do governo federal, do governo estadual e municipal, mas tem. Agora, não pode ter, como tem algumas secretarias de Estado, como a de São Paulo, 400 mil funcionários, não sei quantos mil aposentados. Aí não tem jeito, o governo não tem dinheiro. Não pode aposentar todo mundo com 45 anos de idade, que aí você não tem como fazer. Agora, por que o professor quer se aposentar? Porque ele ganha mal, porque ele não tem boa condição de trabalho, porque ele não tem prestígio. Então você tem que reverter isso para dizer, olha, você ganhando melhor, com condição de trabalho, trabalhe mais tempo. Enfim, é um processo, mas tem que atacar essas questões. Né? E hoje a escola já tem vaga, mas o estudante tem evasão escolar. Tem evasão porque o aluno não é estimulado, enfim, por mil causas que são conhecidas. O problema do Brasil é que hoje todo mundo sabe o que tem que ser feito, o diagnóstico está feito. Quando eu escolhi o Paulo Renato para ser ministro da Educação, é porque o Paulo foi diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, porque ele foi reitor da Unicamp, foi secretário de Educação e porque ele tem ligação direta com o presidente da República e quer dar força para a educação. E lá tem que haver uma verdadeira revolução, como eu disse sempre. Né? Revolução não quer dizer técnicas ultramodernas, não. Quer dizer que a pessoa pobre tem que ter escola. É por aí que você distribui a renda. Você aumenta a possibilidade da pessoa de subir na vida. Não é você dando salário que você não tem condição de pagar no governo que provoca a inflação. Né? Eu fui sempre muito claro nessa matéria. Eu acho que eu tenho que falar sempre com o país. Quando eu disser eu não posso dar o aumento, eu tenho que dizer que se eu der esse aumento aqui, aumenta a inflação e eu não estou dando aumento. Estou fingindo que estou dando aumento. Né? Mas em compensação eu tenho um programa que você vai acompanhar e vai ver que a escola vai melhorar, vai ver que o hospital vai melhorar. E para isso eu quero esses ministros com o nível dos ministros escolhidos, para nós mudarmos o Brasil, para termos uma vida decente. O país aqui não quer esbanjar. O povo pobre sabe que a pobreza não acaba de repente. Mas ele tem que sentir que tem um governo que está olhando por ele. Por isso eu fiz o programa Comunidade Solidária, que é para pegar no orçamento, tem mais de 3 bilhões de dólares, que ninguém sabe onde é que vão. Porque só na LBA se jogava um dinheirão. Alguns convênios eram bons, outros não. Havia muita roubalheira no passado, sobretudo. Desperdício, né, presidente? Desperdício enorme, enorme. Se você reduzir o desperdício, concentrar mesmo nas áreas mais pobres, pegar os 500 municípios mais pobres, como eu estou ordenando que se faça, eu digo, aí tem que jogar o dinheiro, né? Porque é aí que está precisando. Pegar nas áreas de periferia do Rio, de São Paulo, aquelas áreas mais críticas, e aí concentrar o esforço
nós melhoraremos a vida. Mas para isso precisa da sociedade toda. Eu acho que o movimento de solidariedade é muito importante. A campanha da fome chamou atenção para isso. Não é só a fome é símbolo, mas tem que haver uma união, uma convergência. Eu acho que dá para fazer. Presidente, eu queria mudar de assunto, é um assunto ligado à pobreza, porque eu acho que a pobreza é a maior vítima da violência, cujo símbolo é o que está acontecendo no Rio, mas existe em todo o país das mais diversas formas. Como é que o governo pretende atacar o problema da violência, que já é um problema em si? Vou começar no Rio de Janeiro mesmo. Eu acho que já houve algum passo importante. Uma coisa até interessante, que a população pediu as Forças Armadas, pediu o Exército, as Forças Armadas, que eram muito receosas de entrar nessa matéria. E entraram devagar, como tem que ser, porque esse é o problema mais da polícia. Agora, a corrupção é muito grande na própria polícia. E os relatórios mostravam isso. Então você tem que mudar esse sistema e tem que recompor as polícias. A questão do narcotráfico, que estoura no Rio de Janeiro, é nacional. Agora, a Polícia Federal está desaparelhada, elas têm muito pouca gente para tomar conta de um território tão grande. Também aí eu vou ter que mexer. Também aí é preciso prestigiar os setores saudáveis das polícias, porque a polícia gera violência. E a ligação entre política, polícia e crime organizado e a utilização do povo pobre nessa rede é trágica, da Colômbia. Nós não somos a Colômbia, nós temos tempo de atuar, mas nós vamos atuar e tem que atuar duro. E quando for necessário, eu nunca deixei de dizer a mesma coisa, quando for necessário, põe-se em tropa, não doa a quem doer, não é? E tem que haver uma justiça que coopere e que puna os responsáveis. E essa conivência que existe, que é isso de comando vermelho comandar o crime da cadeia? Tem gente que vai e que vem, tem aí os transmissores das ordens. Nós temos que recuperar a autoridade pública. Eu acho que o governo do Rio, o Marcelo Alencar, sabe disso, está disposto a isso. Eu acho que tem que haver uma coordenação entre o governo federal e os governos estaduais. Não é intervenção do governo federal através das Forças Armadas ou do Ministério da Justiça. É uma cooperação e tem que unificar as informações para que nós possamos realmente saber onde é que estão os núcleos do crime e combater duramente. Nesse quadro também está o combate ao tráfico de entorpecentes. Aliás, o Brasil não tem uma política clara e definida a esse respeito. É verdade. Isso afeta a Polícia Federal. Por isso que eu disse que é necessário fortalecer a Polícia Federal. E nós não podemos. Por exemplo, eu fui a Tabatinga, que é na fronteira com a Letícia, lá com a Colômbia, quando era ministro do Exterior. Havia 5 ou 6 policiais federais. Agora eu recebi o relatório, tem menos ainda. Agora ali é zona de fronteira, de droga. Não dá. Com 5 ou 6, quem permite que haja só isso é conivente. O governo acaba sendo também ele responsável por isso, porque você tem que combater de uma maneira mais eficaz e com mais inteligência, no sentido de informação, no sentido de controle. Agora na Amazônia, pela primeira vez com o projeto Civan, que é de fazer radares e tal, que começa agora, nós vamos ter controle do espaço aéreo. Nem isso tinha, Boris. O Brasil hoje, você entra e sai do espaço aéreo sem que haja um registro. Então aí o contrabando é solto. Eu soube, por exemplo, que há pistas tipo Vietnã, uma pista que se arma de repente, não sei com que material, e que ela arma, desce o aviãozinho com o contrabando, com a droga, e depois desarma a pista. Então se tira a fotografia, não tem nada, é selva, é sei lá o quê, mas a pista vai e vem. Olha, o problema do Brasil é que o traficante está mais equipado do que a segurança, do que o governo. Nós temos que mudar isso, daí a necessidade. Tudo liga com tudo, da reforma tributária, de enxugar a máquina do Estado, de ter mais recursos para onde é necessário. Agora, a minha disposição é de enfrentar tudo isso com tranquilidade, falando ao país, não prometendo, mas no fim de 4 anos a gente sentir já o rumo de que esse país vai ter governo. Presidente, quando o senhor assume, consolida-se mais uma etapa do Mercosul. O Mercosul é, a seu ver, uma promessa consolidada de desenvolvimento ou ainda faltam etapas, como muitos acham, etapas onde há dúvidas? Não, o Mercosul, a partir de 1º de janeiro, é já a chamada União Aduaneira. Quer dizer, ninguém mais... O imposto que se cobrar para a importação será o mesmo nos países do Mercosul e entre eles não haverá mais barreiras. Como o 4º mercado do mundo? Seria. Mercado Eu gostaria muito que o Chile e a Bolívia viessem também para ampliar o Mercosul. Isso é muito importante, né? Vou dar um dado. Nós aumentamos, digamos, mais ou menos de 2 a 3 bilhões de dólares, que era o comércio antes do Mercosul, para quase 10 esse ano. É uma coisa muito forte, 10 bilhões de dólares, é muito dinheiro.
né? Isso representa produtos melhores e mais empregos. Mais emprego, produtos melhores e aproximação entre os nossos países. Eu acho que o Mercosul foi muito importante e ele é base para nós podermos conversar agora sobre essa integração hemisférica. E agora temos um passo importantíssimo, que é a relação direta do Mercosul com a Comunidade Econômica Europeia, que é muito importante. Isso são dois blocos. Quer dizer, esse é um novo mundo que está se conformando por aí e as nossas empresas estão sendo capazes. Eu vou dar um dado para o povo brasileiro. Nós hoje temos 450 empresas brasileiras que têm um certificado de boa qualidade internacional chamada ISO 9000. Quer dizer, isso é algo formidável. Os países do Mercosul não têm mais que 40 ou 50. Nós temos 450, só o Rio Grande do Sul tem mais de 40. Quer dizer, então nós somos um país empreendedor. Isso tem que ser registrado. Nós temos condições de dar o salto. Agora, repetindo a sua questão, esse salto só vai ser sentido pelo povo quando ele não for só boa qualidade para alguns, quando você generalizar o benefício dessa qualidade. Esse é o desafio maior, o desafio difícil. Eu até vou, no meu discurso de posse, eu vou fazer um paralelo, estou adiantando aqui, vou fazer um paralelo com o que aconteceu com Joaquim Nabuco no tempo da escravidão, que ele disse que tinha o legado da raça negra, que os escravos, na ocasião, não tinham nem condição de reagir, pensava ele. E, não obstante, havia uma camada de pessoas no Brasil conscientes que deviam unir o país para acabar com aquela mancha negra que era a escravidão. Pois bem, nós hoje temos uma espécie de legado também, que é a pobreza. Só que hoje os pobres têm consciência, eles se organizam. E num programa de comunidade solidária, não é o governo atuando, é a sociedade se organizando. Mas hoje, assim como no tempo do abolicionismo, a grande causa era acabar com a escravidão, hoje a grande causa é acabar com a miséria do povo brasileiro. Presidente, eu tenho algumas questões mais abrangentes. Por exemplo, fala-se que o senhor vai instituir o Ministério da Defesa ainda durante a sua gestão. É a sua ideia essa? É a minha ideia. Naturalmente, isso não pode ser só uma ideia, tem que ser alguma coisa que nasça de uma análise das próprias Forças Armadas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, através do Estado-Maior das Forças Armadas, mas eu acho que nós temos que marchar para aí. Eu acho que hoje já existe maturidade nas Forças Armadas brasileiras, isso não é uma imposição, é uma proposta, mas essa proposta eu acho que terá acolhida nas próprias Forças Armadas, que darão o ritmo, não precisa repetir experiências estranhas. Cada país tem suas peculiaridades, dentro das nossas peculiaridades, eu acho que nós já podemos hoje discutir esse assunto com muita tranquilidade, porque as Forças Armadas estão seguras do respeito que o Brasil devota a elas. Não é uma manobra para diminuir força de ninguém, é um instrumento para melhorar a nossa capacidade de resposta rápida a alguma necessidade de defesa. Nós temos que ter uma doutrina de defesa atualizada. Eu acho que nessa doutrina, essa ação em conjunto é positiva. Presidente, quanto a algumas reformas políticas, por exemplo, fidelidade partidária, voto distrital misto, limitação para a criação de partidos que acabam se transformando em legendas de aluguel, reeleição do presidente da República, que teve o seu mandato reduzido em 1 ano. O que o senhor pensa a respeito dessas questões? Eu conversei com o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Superior Tribunal Eleitoral, o doutor Veloso, que é o nosso juiz da Corte Suprema, sobre essa matéria. Ele tem ideias muito claras sobre isso que coincidem com as minhas em grande parte. Eu sou favorável ao voto distrital misto, eu sou favorável à fidelidade partidária, eu acho que nós temos que ter um limite de representatividade para o partido existir como partido e nós temos que ter coragem de fazer essas coisas. Isso faz parte também do conjunto de reformas constitucionais. Eu creio que o doutor Carlos Veloso vai criar uma comissão para estudar. Eu gostaria muito que essa comissão pudesse depois frutificar através da ação do parlamentar e certamente no segundo semestre desse ano eu vou arregaçar mangas nessa direção. Eu estou convencido que nós precisamos dessa reforma. Só a questão de reeleição, eu fiz uma ponderação outro dia a um deputado que é favorável. Eu digo, teria votado a favor, mas na experiência que vi recentemente de fazer o presidente Itamar Franco como se fosse corresponsável por usar a máquina para a minha eleição, que era um absurdo, não houve nada disso. Você imagina o pobre do presidente candidato à reeleição num país que tem a cultura como a brasileira, que tudo é um denuncismo, né? Eu não gostaria de estar na pele de um presidente candidato à reeleição. Presidente, para encerrar, eu queria conversar um pouco sobre a sua vida pessoal. O senhor de vez em quando tem umas dores nas costas, faz acupuntura. Isso é tensão, presidente? Talvez seja, né? Mas eu tive uma queda, eu sofri uma queda há muitos anos atrás e a partir daí eu tenho um problema de vez em quando de coluna, mas eu tenho controlado. Durante a campanha eu não senti nada. O que eu faço? Eu tenho uma fisioterapeuta que
às vezes usa a acupuntura, normalmente faz outro tipo de exercício físico e sobretudo de alongamento, que é o básico para isso. É não engordar muito, fazer alongamento com certa frequência e ter bom ânimo, né? Eu consegui superar, nunca mais tive uma crise das que tive no tempo da Eco 92, que eu nem podia a conferência, que eu estava deitado no chão durante mais de 20 dias por causa do problema da coluna. Nunca mais tive com disciplina. E a sua mulher, dona Ruth, já tem tarefas claras para exercer no governo? Ela que não gosta muito de ser chamada de primeira-dama. Ela acha o seguinte, antigamente a mulher do presidente geralmente era presidente da LBA, não é isso? Que é uma instituição que prestou grandes serviços em certos momentos, que depois ficou muito burocratizada. Bem, eu acho que nós vamos mudar essa concepção, porque nós vamos fazer esse programa de comunidade solidária e vamos fazer com que haja uma articulação da sociedade civil para pressionar o governo nos programas sociais, e esses programas vão ser atendidos unificando esforços e acabando com desperdício e com eventuais roubalheiras. Eu creio que ela vai se ocupar disso, mas não como funcionária do governo, não tendo a responsabilidade executiva, porque isso eu acho que não é próprio, e muito mais em termos de alguém que pode ser uma ponte entre o governo e a sociedade nesta área. Presidente, eu queria franquear câmeras e microfones do SBT para uma mensagem final sua, já que estamos a poucos instantes da sua posse, quando essa gravação estiver sendo transmitida. Eu primeiro quero agradecer à SBT, ao Boris Casoy, pela correção com que sempre se ouve nas entrevistas, muitas que nós tivemos, e quero aproveitar essas câmeras para dizer o seguinte: vamos continuar acreditando, vamos continuar confiando, e vamos, sobretudo, confiar cada um em si mesmo. Hoje, o sinal de maturidade do Brasil não é que o país, o povo, confia no presidente. Eu espero que confie, mas é mais do que isso, é que cada um confia em si e vai trabalhar firme, com muita esperança, e essa esperança hoje já é mais do que esperança, já é uma convicção de que o Brasil tem jeito e vai dar certo. Tomara que dê. Muitas felicidades, presidente, na sua gestão, que haja felicidade do país também. Muito obrigado.